Olá, meu nome é Luiz Felipe Amaral, sou gestor da Equitas Investimentos. Estou aqui para dar sequência a essa série de vídeos que a gente vem produzindo desde o início da crise. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre uma dúvida que surge nesses momentos de mais incerteza, que é: posso perder todo o meu dinheiro no fundo? E a gente vai tratar aqui também de um conceito que é a alavancagem, um nome conhecido, mas a gente vai explicar um pouco mais em detalhe. Antes de entrar na explicação sobre a alavancagem, eu queria responder essa pergunta sobre a possibilidade de perda total do investimento, traçando um cenário hipotético. Em qual cenário o investidor poderia perder 100% do seu investimento no fundo Equita Selection? Lembrando dos vídeos passados onde a gente apresentou a carteira do fundo, dá para ver que o fundo é composto por um percentual em caixa, um pouco acima de 10% nesse momento, e uma composição de um portfólio de 25 ações de empresas, na maioria líderes dos seus setores. Então, qual seria a situação para ele ir para zero? Para ir para zero, essas 25 companhias teriam que quebrar, ir à falência, e a ação delas ir a zero. Ainda assim, sobraria um percentual de caixa, que está aplicado hoje em letras do Tesouro. Quer dizer, o Tesouro brasileiro teria também que ir à falência. Quer dizer, esse seria o cenário hipotético. Estou falando em cenário hipotético para mostrar o quão absurdo é essa possibilidade no nosso caso. Então, entrando na explicação sobre a alavancagem, a gente trouxe aqui um exemplo bem simples para fazer a diferenciação entre um portfólio que não tem alavancagem e um portfólio que tem alavancagem, para entender o impacto disso no patrimônio do cotista. Então, aqui a gente pegou um portfólio sem alavancagem de um fundo hipotético que tem patrimônio de 100, esse é o patrimônio dos cotistas, e ele é composto por um portfólio de 90 de ações e 10 de caixa. Ele é muito parecido com o Equita Selection hoje. Se acontecer uma desvalorização da bolsa ou dos ativos do fundo como um todo de 30%, então a parte de ações ela reduziria o valor para 63%, o caixa fica preservado e o patrimônio do cotista ficaria em 73%. Se acontecer uma desvalorização adicional de mais 30%, perfazendo aqui uma desvalorização total das ações de 51%, o que aconteceria? As ações teriam se desvalorizado de 90% para 44% e o patrimônio dos cotistas ficaria em 54%, dando uma desvalorização do fundo de 46%. A desvalorização do fundo é menor do que dos ativos porque o caixa está preservado. Então, entrando aqui no cenário, mesmo fundo, só que com alavancagem. O que é alavancagem? A alavancagem nada mais é do que uma obrigação que o fundo assume com um terceiro. Obrigação pode ser via instrumentos derivativos, mas para fazer uma analogia que as pessoas entendem bem, é como se fosse uma dívida. Então, por que o gestor faz isso? O gestor pode tomar uma dívida ou tomar uma obrigação para poder comprar mais dos ativos do que ele compraria simplesmente com o patrimônio dos investidores. Então, aqui a gente vai fazer um exemplo hipotético daquele fundo que tem um patrimônio dos cotistas de 100 no momento inicial, mas que ele tomou obrigações ou dívida ou através de derivativos de mais 100 para poder comprar das suas ações ou outros ativos num valor total de 200. Aí o que acontece se houver uma desvalorização da base de ativos de 30%, como aconteceu naquele cenário anterior? O que acontece é que as obrigações permanecem em 100, os ativos saem de 200 para 140 e o patrimônio dos cotistas cai para 40. O que acontece se houver uma desvalorização adicional de 30%? As obrigações permanecem com 100, os ativos se desvalorizam muito abaixo do patrimônio, chega a 98%, e o patrimônio dos cotistas se torna negativo. Então, com aquela mesma oscilação de 51% dos ativos de queda, você causa uma perda total do patrimônio dos investidores. Então, tendo entendido o efeito da alavancagem, por que se faz isso? Se faz isso porque a alavancagem ela tem um poder de amplificar ganhos, no momento que o mercado está bem, ou quando o gestor está confiante em relação ao andamento dos seus ativos, ele amplifica os ganhos. Só que, como eu mostrei naquele cenário anterior, ele também amplifica as perdas. Quer dizer, se o cenário for ao contrário do que se espera, inesperado, como está acontecendo agora, 2 Black Swans, ele pode levar a uma amplificação de perdas ao ponto de, dependendo do tamanho da alavancagem, levar a uma perda total de patrimônio dos investidores. A alavancagem tem um outro efeito, o efeito de encurtar o horizonte de investimento do fundo, do gestor ou do investidor. Por que isso? Porque todos os instrumentos de alavancagem, eles têm vencimentos no curto prazo. Pode ser meses, pode ser semanas, talvez ano,
mas nenhum deles é perpétuo, é longo prazo como posicionamento em ações. Então o que acontece? Se o investidor comprar ações pensando no investimento em longo prazo, naquela empresa que vai gerar valor para os acionistas através de caixas e dividendos e reinvestimentos do seu caixa ao longo do tempo, e para isso funcionar você tem que ter um posicionamento, um horizonte de anos, no nosso caso é 3 a 5 anos, a hora que eu compro essas ações com uma obrigação por trás, com um instrumento de alavancagem que vence no curto prazo, deixa de interessar o horizonte de longo prazo do meu investimento. Eu tenho que agir, comprar ou vender, no caso vender, conforme o vencimento dessas obrigações no curto prazo. Então se eu alavanquei meu portfólio e venceu a minha dívida, ou tive uma amplificação de perdas muito grandes, eu vou ter que vender e realizar perda de capital permanente no meu portfólio. Então a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui é bom ter em mente na avaliação de uma estratégia de investimento, seja ela própria, seja ela do gestor, a questão da alavancagem, que a alavancagem ela acaba obrigando você, o seu gestor, a acertar o seu investimento no curto prazo. Você não vai ter a possibilidade de segurar as suas posições para o longo prazo e se beneficiar da criação de valor que acontece ao longo do tempo, se as oscilações de preço no curto prazo forem muito grandes. Então, para mais informações, entre no nosso site, nos acompanhe nas redes sociais para a sequência desses vídeos.